Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Outsider Papini. Hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de um tema que está bem pertinente, medo. Eles te controlam pelo medo. Nós vamos tentar abordar hoje o raciocínio e tentar extrair da minha cabeça para de vocês o meu ponto de vista sobre isso. Sempre lembrando que eu não sou o dono da verdade, eu só tento expressar as minhas opiniões e peço para que vocês reflitam da nossa vida, como eles, o sistema, eles, os governantes, eles, a elite, eles que controlam a Matrix, procuram nos manipular. O que seriam as ferramentas mais efetivas para o controle social? No mercado financeiro, a abreviação de FUD, que seria medo, incerteza e dúvida. Fear, uncertainty, doubt. PSYOP, operações psicológicas. Uma sigla muito famosa no Twitter, mas que pouca gente entende. Aonde elas estariam sendo inseridas? Um político, um líder mundial de uma potência nuclear, quando faz uma ameaça, é uma operação psicológica. O Pentágono, quando emite informações para o Congresso americano de que OVNIs existem, é uma operação psicológica. Pandemia, até que ponto nós podemos acreditar que medidas estatais de controle social realmente foram benéficas para o controle de uma situação sanitária, uma crise sanitária? Isso pode ser também uma operação psicológica. Queda dos mercados, colapso financeiro, a bolsa está destruída. Isso pode ser uma operação psicológica. E todas elas possuem em comum o controle pelo medo. Temos agora a maior narrativa, a narrativa mais quente de ascensão, inclusive, do mercado financeiro, a corrida da teoria dos jogos das principais potências nucleares, das hegemonias globais que nós temos hoje, através de China, Estados Unidos e outros players importantes como Rússia, Reino Unido, que hoje dedicam investimentos em inteligência artificial, que também, através do controle, pode manipular a sociedade com algoritmos e criar uma operação psicológica. Tudo isso que eu estou passando para vocês, eu tenho o intuito de tentar extrair das pessoas apenas a reflexão. Até que ponto as vacinas foram importantes? E eu não estou julgando o mérito de vacina. Eu sei da importância de muitas delas. Mas até que ponto fomos coagidos, fomos cerceados dentro da nossa própria liberdade e nos tornamos reféns de uma indústria de laboratórios que faturou bilhões de dólares com um medicamento emergencial? Até que ponto países, estados da União Europeia conseguiram manipular a sua sociedade e ainda estão por conta de um conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia? Até que ponto nós vamos continuar sendo manipulados por decisões que venham com o único objetivo e controle de que o Estado continue avançando no que é mais importante para ele, o controle das pessoas? Vamos pegar um exemplo quente. 800 bilhões de dólares saíram do mercado cripto nesses últimos dias, sendo entre sábado para segunda-feira praticamente 2 bilhões de dólares em liquidações. Quantas pessoas tiveram prejuízo financeiro? Quantas pessoas foram liquidadas dentro de protocolos de empréstimos? Quantas pessoas foram liquidadas em mercados futuros? Muito se falou que era o fim do mercado, muito se falou que era o fim do bull market. E ao mesmo tempo em que isso ocorreu, nós tivemos algumas informações interessantes. Vou tentar compartilhar aqui com vocês, que eu acho que faz com que todos possam refletir sobre isso. Ao mesmo tempo em que 2 bilhões de dólares foram liquidados nesse final de semana, um projeto DeFi, que tem por trás a família do principal presidente do mundo, ou seja, o presidente dos Estados Unidos, adquiriu, no meio do caos, 86 mil etéreos, passando em ser, hoje, a maior posição dentro do protocolo.
a World Liberty Financial, com 422 milhões de posição no ativo. Ou seja, o time de desenvolvimento de um protocolo DeFi na Ethereum, que tem por trás a família do presidente dos Estados Unidos, abocanhou 86 mil Ethereums enquanto o mercado estava em desespero e muitos questionavam se era fim do Ethereum, se a rede não ia desenvolver, que o mercado talvez não tivesse mais uma posição significante para a rede Ethereum, e o mercado como um todo. Aqui é só um exemplo. O que levou a isso? O medo, o pânico, enquanto as pessoas, além dos que foram liquidados, as pessoas vendiam os seus ativos no desespero, pessoas normalmente, estamos falando de investidores que são novos no mercado, não administram essa situação, não têm o controle emocional para saber que nessa hora o mais importante é você não fazer nada. Quando o mercado entra num flash crash, quando o mercado entra em sell-off, num momento de pânico, você se torna refém, você fica suscetível e acaba sendo induzido, como a maioria, a tomar a decisão que não é a mais correta. Muitas pessoas venderam o ativo no prejuízo e poucas horas depois viram o ativo recuperar praticamente aí 20%, 30% do valor. Isso foi coincidência? Não, isso nunca é coincidência. As manobras no mercado financeiro acontecem dessa forma. O presidente dos Estados Unidos em questão, Donald Trump, passou os últimos 10 dias anunciando uma série de medidas geopolíticas, negociações, ações comerciais das relações exteriores bilaterais envolvendo vários players que têm como objetivo maior o foco na dominância da economia americana, na predominância, melhor dizendo, da economia americana. Então, barreiras comerciais foram anunciadas, barreiras tarifárias foram levantadas contra parceiros comerciais como o México, o Canadá. E o mercado começou a alimentar um FUD, uma incerteza, um medo, uma dúvida se essas tarifas não iriam causar mais inflação, porque afinal de contas o produto ia se tornar mais caro para o cidadão americano. Isso poderia impactar números, índices dentro da economia americana, o que colocasse em xeque o controle da inflação. Isso foi o argumentado, isso foi o alimentado. Mas o que foi visto depois, em poucos dias, algo que eu já vinha narrando no meu X, nas comunidades onde eu sou presente, na Zero Paralelo e na Alpha Cripto, eu vinha dizendo, é o jeito Trump de negociar. Ele está batendo alto, batendo forte para trazer para dentro de um eixo de negociação que seja confortável para ele. O resultado foi, em meio ao caos do mercado, que precificou que essas barreiras tarifárias poderiam colocar o mercado em pânico, em choque, o que nós vimos, na verdade, foi o Canadá tendo a sua moeda depreciada no primeiro pregão, o México tendo a sua moeda depreciada no primeiro pregão, ou seja, o dólar canadense e o peso mexicano começaram a ter uma desvalorização frente ao dólar, porque não é qualquer um que pode ir de peito aberto contra a maior economia do mundo. E quando o primeiro-ministro do Canadá e a presidente do México anunciaram que também colocariam barreiras tarifárias frente aos Estados Unidos, o mercado entrou em alvoroço, sempre de forma proposital pelos formadores de mercado, fizeram a maior liquidação da história, e o que foi anunciado poucas horas depois é que tanto o Canadá quanto o México estariam retirando as barreiras tarifárias e entrando em acordo com os Estados Unidos. Ou seja, medidas efetivas que um presidente americano queria para que tivesse controle migratório. Ou seja, ele negociou, utilizou a sua principal arma, o soft power americano, que é a sua própria economia, é o seu próprio mercado de consumo, a sua própria moeda, o seu maior soft power é o dólar, e fez com que esses adversários ou players geopolíticos se enquadrassem num curto espaço de tempo, porque a primeira resposta do mercado financeiro foi a desvalorização dessas moedas. Então eles sentiram naquele momento, a Cláudia e o Trudeau sentiram naquele momento que não tinham condições de levar à frente, ninguém tem condições, com exceção da China, de levar à frente uma briga, uma guerra comercial com os Estados Unidos. Porém, o caos já estava instalado, já estava feito. Muitas pessoas perderam dinheiro dentro dos mercados, principalmente no mercado cripto, por conta de alavancagem. E naquele mesmo momento, o que eu quero mostrar para vocês é isso. O principal projeto que tinha por trás, o principal ator de toda essa questão,
estava comprando no meio do caos o ativo que muitos venderam no prejuízo. Isso foi uma grande operação psicológica. Isso foi um FUD implantado dentro do mercado. E isso ocorre sucessivamente. Nós temos hoje um sistema que anda de acordo com os interesses deles. Nós somos meras ferramentas no meio desse processo. A nossa manipulação funciona para isso. E eu vou além para vocês. Não fica só no mercado financeiro ou numa crise sanitária, onde o Estado avançou muito nas suas decisões de autoridade. Nós somos cerceados por esses líderes que impuseram horário de circulação na rua, horário de recolhimento, impuseram quantidade de pessoas dentro dos locais, impuseram controle sobre os nossos hábitos pessoais, máscaras, álcool e uma série de outras questões mais aprofundadas que onde realmente ganharam dinheiro. Os laboratórios faturaram bilhões de dólares, volto a dizer isso. Não é nada por acaso. Essas questões, elas são evidentemente planejadas, programadas para o controle social. Vou entregar aqui uma reflexão que vai mais além para vocês. De que se justificaria um investimento bilionário, os gastos públicos bilionários com a segurança pública, com a polícia, se não houvesse o crime, se não houvesse o medo? Como seriam construídos e vendidos condomínios, empreendimentos de alto ou altíssimo padrão, com a falsa sensação de segurança sendo vendida para você proteger o seu núcleo de um mundo caótico lá fora? Para isso, esse mundo precisa estar caótico. Para isso, esse mundo precisa mostrar o perigo. E eu pergunto para vocês, faz sentido? Ou não? Para mim faz. Toda vez que você sente medo, você se coloca na condição fragilizada, na condição sensível de buscar psicologicamente uma ajuda para resolver o seu problema, para resolver o seu medo, para resolver a sua dor. E normalmente você se coloca na condição de deixar com que o Estado ou o sistema controle a sua vida. Isso serve para questões financeiras, para o controle do seu dinheiro. Afinal de contas, é mais seguro você ter o dinheiro no banco do que ter o dinheiro na sua casa. Na sua casa, veja, você pode ser assaltado. Na sua casa, o seu dinheiro pode ser roubado. Mas deixe com o banco, deixe com o sistema. Lá você vai estar seguro. Então, o seu medo dos seus bens, da sua posse financeira, passa a ser transferido para a falsa segurança de um agente maior, que vai cuidar do seu dinheiro. O que não está explícito nessa relação é que o banco também pode quebrar. O que não está explícito nessa relação é que quando um banco quebra, o efeito de saque vai ser funcional proporcionalmente com o efeito Cantillon. Ou seja, os amigos dos reis vão conseguir sacar primeiro. O resto depois vai ser distribuído, se der. Em que condição? Eu estou fazendo uma analogia um pouco com um termo financeiro, que talvez não seja mais apropriada, mas de forma metáfora, poder falar para vocês que quem tem mais influência e poder vai conseguir sacar o seu dinheiro, e o restante, talvez, de forma tardia, se sacar. O efeito Cantillon de propriedade não é isso. Os amigos do reis têm acesso, primeiro, ao recurso, ao dinheiro, e com isso eles conseguem desenvolver, empreender, e o dinheiro, quando chega lá na base da pirâmide, ele já perdeu o valor. Mas foi uma associação. O que eu quero passar para vocês é que nós temos hoje várias operações psicológicas na inteligência artificial, na iminência de uma guerra nuclear, na iminência de uma nova crise sanitária, na iminência da derrubada dos mercados. E essas operações psicológicas, elas vão sendo utilizadas de tempo em tempo para colocar a sociedade em controle. Se nada mais funcionar, a partir do momento que várias sociedades passarem por um rompimento de tecido social e começarem a questionar os seus líderes sobre a conduta estatal, não tenho dúvidas que novas operações psicológicas, ou até não tão novas assim, somente guardadas, começam a surgir como UFOs, OVNIs. Afinal de contas, nada melhor do que você colocar as suas duas mãos na cabeça e pensar, e se tiverem alienígenas na Terra? E se eles vierem invadir o nosso planeta? Aí a sociedade precisa se unir. Afinal de contas, a raça humana precisa sobreviver. E todos os escândalos, podridão,
corrupção que o sistema cria serão esquecidos por mais uma operação psicológica que, no final das contas, não será aprovada e não será mostrada. Está acontecendo no Congresso americano. Esteve agora no final do ano. Foi um tema bem recente. E tudo isso por quê? Para que você continue refém. Afinal de contas, se a minha ideologia te causar medo, muito provavelmente você vai apoiar e vai entregar o seu capital intelectual para alguém que, do seu lado, se mostre defender aquilo que você dá valor. Afinal de contas, se a minha ideologia perpetuar no mundo, o mundo se tornará algo que você não tolera, que você não admite. Então, para isso, você vai ser refém e vai ceder para uma pessoa, para uma voz, líder, político, religioso, para que ele também te controle. Operações psicológicas. A ideologia também é uma operação psicológica. Papini, tudo pode ser uma operação psicológica? Muitas vezes sim. Basta entender qual é o intuito por trás da notícia. Então hoje nós temos essa questão. E eu queria ter compartilhado isso para vocês. Porque, afinal de contas, como eu compartilhei aqui no Twitter, já faz um tempo, isso foi compartilhado no dia 13 de janeiro, essa imagem, o mainstream derrubando dentro da sua residência o tempo inteiro, com a sua permissão, caos, medo, medo social, medo financeiro, medo geopolítico, medo sanitário, medo da IA. A próxima Skynet pode estar surgindo. O medo é o que faz com que eles te controlem. E você fica afogado no meio desse lamaçal, buscando uma boia do sistema, o sistema neofeudal. Eles te controlam pelo medo. Não seja um escravo do controle do Estado. Não seja um escravo do sistema financeiro neofeudal. O mainstream serve para te sequestrar com PSYOP, operações psicológicas. Aqui eu citei sobre o Bitcoin. Uma coisa que está muito entranhada, talvez aí a ideologia no meu espírito de que eu tenho uma ferramenta que me proporciona liberdade, mas ela me proporciona liberdade financeira, que é importantíssimo, que segundo Ludwig von Mises, ela é a mais importante de todas as liberdades, porque com a liberdade financeira você consegue conquistar todas as outras. Se o teu país não tá bom para ti, com a liberdade financeira você volta com o teu pé, você muda de local, você muda de lugar. Você vai buscar um local aonde você se sinta bem, onde talvez os seus valores sejam atingidos e atendidos da melhor maneira. Mas é importante dizer que o Bitcoin não é a única liberdade e talvez não seja a mais importante. Porque a tua liberdade intelectual é a que está em jogo. E é através dela que você consegue conquistar, inclusive, a liberdade financeira. Bitcoin é apenas o resgate para a sua liberdade financeira, mas acordar da Matrix que controla o mundo é o resgate para a sua libertação intelectual. Em algum momento, eu peço para que vocês reflitam que a nossa consciência ela tem condições de perceber, pelo menos, as cordas que nos controlam. Somos marionetes, somos fantoches. E no dia em que nós formos capazes de, ao menos, enxergar com a nossa consciência que essas cordas existem, talvez seja o início do caminho para a nossa libertação intelectual. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê o like, se inscreva no canal, procure apoiar esse projeto. O QR Code está na tela. Eu estou me comunicando principalmente nesse início de trabalho com os criptonativos. Então, é um QR Code da rede Base, da Ethereum. Qualquer doação vai ser muito bem-vinda. Eu pretendo estar continuando esse trabalho. Quanto mais tempo eu me dedico ao YouTube, mais tempo eu acabo abrindo mão de outras coisas do meu dia a dia. Então, apoiem esse conteúdo, compartilhem, para que eu continue aqui e esteja mais presente com todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe os seus comentários, é muito importante para a minha construção pessoal. Críticas construtivas são muito bem-vindas também. Tá? E eu espero que vocês tenham gostado e uma ótima semana. Um grande abraço e tchau.